Eu jejuava todo dia, passava a noite de joelho nessa reserva aí dessa igreja. Depois, quando foi um dia, eu cheguei lá e o médico chegou e disse: olha, mãe, a doença do seu filho não tem solução. Olha, deu teto na perna dele, deu a gangrena no sangue e a mente está paralisada. Então, realmente não tem solução. Está ali dos aparelhos, mas nós, Deus, assim, ó, tirou os aparelhos, a gente não lhe garante vida. Depois eu vim embora para casa. Quando eu cheguei aqui, eu me ajoelhei atrás desse púlpito aí e disse: Jesus, olhe, Senhor, eu amo meu filho, mas eu vou te pedir uma coisa, leve ele. Que eu nem quero ele louco, nem quero aleijado, nem paralítico. Então, Jesus, se há de o Senhor curar meu filho para fazer a minha vontade, para ele ficar numa situação difícil, leve. Pois Jesus me tomou e disse: mulher, eu nem vou levar teu filho, nem vou te entregar ele louco, nem aleijado, nem paralítico. Vou te entregar ele sã como ele nasceu. Agora volta àquele lugar, daquele povo que sabe materialmente, e diz a eles: faça o seu trabalho, que é sobrar aí quem vai fazer é Deus. Pois não tinha outro profeta para Jesus, ele usou a minha boca mesmo. E eu criei. 4 horas eu cheguei lá, depois saiu o médico. Eu perguntei como é que está Mateus. Ele disse: não tem solução. A mente já paralisou. Eu digo: doutor, faça o trabalho de vocês. E é sobrar aí quem vai fazer é Jesus. E embora para casa. Foi na sexta-feira. Jesus, foi na sexta-feira, meio-dia, que ele falou para mim, numa sexta-feira. Jesus, ele me provou na sexta. Ele me provou no sábado de manhã, no sábado de tarde. A gente veio orar. A gente estava orando todo dia, mas nessa noite a gente veio orar aí. E veio uma irmã lá de Boa Vista, que era muito amiga minha, que a gente veio orar. Depois a gente ficou orando aí a noite todinha. Deus, quando eu lembro disso, eu choro. Foi 3 horas da manhã, a gente estava cantando o hino. Aquele hino que diz assim: o 110 da harpa, 510, da cura dos enfermos. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda e vai sarar. A gente cantou 3 vezes, quando a gente dá 2 vezes, nas 3 vezes, a irmã deu um grito de uma glória bem grande. Disse: irmã, socorro, coisa tão bonita eu vi agora, irmã. Irmã, desceu um jovem de branco aqui. As vestes dele clareou mais do que o claro da lâmpada. Lhe entregou um vaso de azeite. Quando ele entrou no hospital Antônio Itagino, eu vi quando ele rodou o trinco da porta do UTI. Foi lá onde seu filho estava e derramou um vaso de azeite na cabeça dele. Isso era 3 horas da manhã. Depois eu disse: pronto, Jesus curou ele agora. E a alegria de 3 horas da manhã até o dia amanhecer, dá 9 horas para correr para lá, para ver ele curado. Quando eu ponhei o ônibus para ir para o Tagino, eu ia dentro do ônibus, eu chorava, cantava hino espiritual, dava glória a Jesus, o povo do ônibus olhava, outro olhava, mas a minha alegria era tão grande que eu creio que Jesus naquela hora tinha curado meu filho. É tanto que quando eu cheguei lá, entrei correndo do hospital, quando eu cheguei na porta, tem um médico saiu, eu digo: doutor, como é que está Mateus Nóbrega? Ele disse: Mateus Nóbrega é a mãe? Eu disse: sou. Ele disse: pela madrugada, voltou a mente dele, está chorando, falta na enfermaria, minha filha. Eu saí correndo desse hospital. Eu falava língua estranha, pregava para as mães: aceitem Jesus para Jesus curar os filhos de vocês também. E Jesus curou meu filho, minha filha. Praticamente estava morto, eu mesmo tinha ele como ressuscitado. Eu me lembro que eu estava cantando, durante todo esse processo eu estive no altar, declarando vida sobre a vida das pessoas, declarando cura. E a minha casa precisava de cura. E eu saí do altar, fui direto para o hospital, deixei minhas filhas na minha mãe, com a minha mãe. Eu fui direto para o hospital e ele estava lá na cama do hospital, esperando um leito de UTI. E eu saí de cima do altar. E eu cheguei naquele quarto. E ele já quase não me reconhecia. E ele foi levantar da cama, tirou o oxigênio, né? Já ficam num estado assim mais delicado. Eu me lembro que ele arrancou aquele oxigênio e ele queria ir ao banheiro. E estava só eu com ele ali. E eu falei: não pode tirar, né? Ele já tinha perdido a audição, então a gente se comunicava só por gesto. Eu falei assim: não pode tirar o oxigênio. Ele levantou e ele foi defecando no quarto até o banheiro. E eu ajudei ele e chamei as enfermeiras. E quando eu me dei por mim, que eu sentei. E quando eu subi no dia 30 de dezembro pro quarto, eu falei com ele. E ele já estava entrando em coma, um coma não induzido, mas um coma natural, né? Ele já estava naquele processo. E eu li um texto bíblico com ele, eu mostrei no celular, né? E era o texto que dizia assim: porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Então eu mostrei esse texto para ele, eu falei: você entende o que está escrito aqui? E ele: sim. E naquele momento eu senti que ele estava em paz e que ele estava bem. Aí eu fiz a oração mais difícil da minha vida, porque por enquanto a gente tinha orado por cura, a gente tinha orado por milagre, mas naquele tempo eu entendi o que o Senhor queria fazer. E aí eu fiz a oração e eu disse: Deus, se o meu propósito com ele foi cumprido durante esse tempo, e se o propósito dele nessa terra já foi cumprido,
o Senhor não vai tirar ele dessa cama. Se o Senhor não tem intenção de tirar ele dessa cama, ele já estava ali usando fralda, com muita dor. Eu falei assim, então dá descanso. Se o Senhor não for fazer um milagre, dá descanso para ele. Porque ele já, para tomar um banho ali de lenço em cima do leito, ele gritava de dor. E eu falei, não, Senhor. Nem eu e nem ele merecemos isso. Dia 3 de janeiro, eram 10 horas da noite. Eu estava ali no quarto com ele já estava dormindo há um tempo, minha cunhada estava ali, ele já estava dormindo há um longo tempo. Eu cheguei do lado dele, segurei a mão dele, conversei um pouco com ele, ele apertou a minha mão e partiu.